Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Nessa noite nós estamos recebendo o nosso companheiro Adriano Giacomelli, do Paul of Tarsus Spirit Society, aqui mesmo de Vancouver, e ele, com muita alegria, vai nos falar sobre o tema Amar aos Inimigos. Seja muito bem-vindo, Adriano. Obrigado, A Aline. nossa companheira Vanessa vai fazer a leitura da página inicial, em seguida a prece, e depois passamos para o Adriano. Muito obrigada. O livro, então, de Chico Xavier é O Pão Nosso, e a mensagem é: preserva a ti próprio. Vai e não peques mais. Jesus, no Evangelho de João. A semente valiosa que não ajudas pode perder-se. A árvore tenra que não proteges permanece exposta à destruição. A fonte que não amparas poderá secar-se. A água que não distribuís forma pântanos. O fruto não aproveitado apodrece. A terra boa que não defendes é asfixiada pela erva inútil. A enxada que não utilizas cria ferrugem. As flores que não cultivas nem sempre se repetem. O amigo que não conservas foge do teu caminho. A meditação que não respeitas na dosagem e na oportunidade que lhe dizem respeito não te beneficia o campo orgânico. Assim também é a graça divina. Se não guardas o favor do alto, respeitando-o em ti mesmo, se não usa os conhecimentos elevados que recebes para benefício da própria felicidade, se não prezas a contribuição que te vem de cima, não te vale a dedicação dos mensageiros espirituais. De balde, improvisarão eles milagres de amor e paciência na solução de teus problemas, porque sem a adesão de tua vontade ao programa regenerativo, todas as medidas salvadoras resultarão imprestáveis. Vai e não peques mais. O ensinamento de Jesus é suficiente e expressivo. O médico divino proporciona a cura, mas se não a conservamos dentro de nós, ninguém poderá prever a extensão e as consequências dos novos desequilíbrios que nos sitiarão a invigilância. Bom, com essa mensagem tão clara e tão forte que acabamos de ler, e também fazendo link com a nossa palestra de hoje, amar os inimigos. Vá e não pequeis mais, disse Jesus. Que possamos aproveitar esse momento em que estamos mais isolados socialmente, para que possamos refletir sobre esse grande ensinamento do nosso Mestre Divino. Como podemos pedir constantes ajudas e perdão se não estamos colocando em prática diariamente todos os conhecimentos que estamos adquirindo agora nos estudos, no dia a dia, através de exemplos, nosso convívio social, que podemos agora nos concentrarmos em nós mesmos quando se diz respeito a todos os julgamentos, a todas as imperfeições. Nós somos as pessoas que deveremos ir e não pecar mais. Se queremos perdão, que possamos perdoar também. Agradecemos novamente essa oportunidade de estarmos reunidos
para mais uma palestra. Que assim seja. Agora pode iniciar nosso irmão Adriano. Obrigado, Vanessa. Bom, boa noite a todos. É uma satisfação a gente poder estar aqui para falar um pouquinho. Hoje o tema que a gente escolheu para falar é amar os inimigos. Esse está no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E se a gente olhar como Kardec estruturou o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, né, bem-aventurados os misericordiosos, que fala do perdão, enfim. E depois no capítulo 12, ele trouxe esse assunto, ou seja, talvez até para reforçar um pouco mais esse tópico, né, da questão do amor, a questão do perdão, enfim. Então, nesse capítulo, a gente tem vários tópicos, né, que abordam nele, como retribuir o mal com o bem, inimigos desencarnados, né, se alguém bater na face direita, apresentar a esquerda, sobre a vingança, ódio, duelo. Então, nesse capítulo, basicamente, quando a gente, já pelo título, vê amar aos inimigos, é uma coisa desse, poxa, isso é muito difícil, é praticamente impossível, né? Mas é importante que daí a gente entre no capítulo, tente estudar ele, e uma coisa que depois eu vou comentar também, esse versículo, né, esse ponto que está no Evangelho de Mateus sobre amor aos inimigos, é o tópico mais comentado, que Emmanuel mais comenta nas obras todas de Chico Xavier. Então, esse amor aos inimigos é o ponto mais comentado, que Emmanuel mais comenta em toda a obra do Chico. E o Evangelho segundo Emmanuel, né, que é uma obra, né, que existe compilada, né, de todas as obras do Chico que falam, né, sobre as mensagens de Emmanuel, explica um pouquinho isso e depois a gente vai falar sobre os 7 passos para que a gente possa amar aos inimigos. E para iniciar, eu queria trazer então dois pontos, né, que estão no Evangelho de Mateus e outro no Evangelho de Lucas, que fala o seguinte, né, porque se amardes só os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Isso está lá no Evangelho de Mateus 5, 43 a 47. E depois, nesse mesmo capítulo, cita também a passagem de Lucas, no capítulo 6, se somente amardes o que vos amam, que mérito vos reconhecerá, né? Sede, pois, cheio de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Isso está em Lucas 6, 32 a 36. Então, no início do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, traz esses 2 pontos, né, do Evangelho, frisando qual que é a diferença, né, se a gente somente amar ou se a gente somente gostar daqueles que gostam da gente. Jesus mesmo falou, né, não fazem isso mesmo os publicanos? Ou seja, na época de Jesus, existiam várias seitas judaicas e que eram muito fechadas entre si. E quando Jesus veio, justamente ele mostrou essa diferença de comportamento, né, da relação com os outros, com a samaritana, com os publicanos. Mateus era coletor de impostos, que até então, pelos judeus na época, eram considerados impuros ou mal vistos, né? Mas é um apóstolo. Então, é importante colocar qual a diferença se a gente somente gostar, se a gente somente perdoar aqueles que a gente tem afinidade, né? E aí a gente traz um ponto que é sobre a lei mosaica, que até então era vigente na época de Jesus, que é o olho por olho, dente por dente, e que esse capítulo 12 explica que essa lei, na época de Moisés, era a que se aplicava para o comportamento da época, né? E quando Jesus veio, justamente ele veio trazer uma explicação diferente, um comportamento diferente. Eu vos digo, amai os vossos inimigos.
E aí a gente entra mais a fundo nisso para tentar entender, né? Então, primeiramente, é importante a gente conceituar inimigos, né? Quando a gente olha inimigos, quando a gente olha no dicionário, o conceito, né, o sinônimo da palavra, é quem é contrário, quem se manifesta hostil, né, quem age de forma contrária à nossa forma. Então, isso a gente considera inimigo. Graças a Deus, eu acredito que a grande maioria de nós não tem inimigos, ou aquele que quer fazer mal, que quer nos prejudicar, que quer nos matar, ou coisa desse tipo, né? Mas é importante que a gente olhar essa questão dos inimigos, ou seja, naquele que é contrário. E nós, aqui no Canadá, né, ou seja, a gente veio de uma cultura diferente, a gente está num país diferente, com culturas de todo mundo, pensamentos diferentes, enfim, e pessoas que pensam de forma contrária, né? Ou seja, nesse conceito a gente pode pensar, então é inimigo, né? Então, não necessariamente. Então, todo aquele que é contrário à nossa linha de pensamento de ação, pelo conceito, né, seria inimigo, que age de uma forma diferente. Tá? Então, não necessariamente com a vontade de nos prejudicar, né, de nos fazer mal. Tá? Também pode ser, mas não somente nesse critério. Tá? Então, quando a gente vê no capítulo 12 do Evangelho, a gente vê a descrição clara do que é amar. Né? E aí a explicação é muito clara no sentido de que é impossível, até por uma lei física, né, lei de sintonia, a gente ter a mesma afinidade por alguém que tenha a mesma sintonia com a gente, com alguém que não tem. Então, é difícil isso, né? Como é que eu vou amar alguém que pode estar querendo me prejudicar, tá? Então, isso é uma questão física, uma questão de sintonia fluídica. Então, muitas vezes, quando a gente pode chegar perto de alguém que a gente possa ter algum desafeto, a gente já sente, pela própria sintonia, alguma interferência, tá? Então, a explicação clara que existe no Evangelho do sentido de amar, né, é não guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. Ou seja, se alguém fez alguma coisa que possa ter me prejudicado, que eu não retribua pelo olho por olho, dente por dente, que é no passado, foi no passado. Né? Então, o que nos traz é dar outra face, no sentido de quê? De não vingar-se, né? De não buscar pensamentos de raiva, rancor ou de pensamentos até de vingança. Olha, vou retribuir na mesma moeda, tá? Então, é perdoar sem pensamento oculto e sem condições. Então, quando fala sem pensamento oculto, ou seja, aquela história, né? Ah, não, tudo bem, né? Eu te perdoo com aquele sorrisinho, mas na verdade não. Né? Ou seja, não, na primeira oportunidade eu vou dar o troco. Então, isso não é amar, né? Ou seja, você está tentando retribuir aquilo que você recebeu, tá? É socorrê-lo sem se apresentando a ocasião, ou seja, na oportunidade que a gente tiver de fazer o bem para essa pessoa, para essas pessoas, que a gente faça. Né? É abster-se de qualquer palavras e atos e pensamentos. Então, aí vem uma coisa bastante importante no sentido de não ficar remoendo. Muitas vezes a gente não age, mas a gente pensa. Tá? Então, essa é uma questão importante para que a gente se vigie, para que a gente tenha vigilância nesse sentido. Tá? É retribuir o mal com o bem. Então, isso que explica qual o sentido de amar no Evangelho, né, segundo o Espiritismo, capítulo 12. Não é impossível a gente ter a mesma afinidade com alguém que a gente tem afinidade, que a gente gosta, do que com alguém que a gente tem algumas, né, não é a mesma coisa, né, tem algumas diferenças. Tá? Então, isso é uma coisa importante. E aí, é importante lembrar que no mundo,
encarnado, hoje, no planeta Terra, nós temos mais ou menos 7 bilhões de pessoas. 7 bilhões. Né? É impossível que nós sejamos todos iguais. Tá? Ou seja, vão haver diferenças, né? Vão haver contradições, vão haver embates. Né? Por quê? Porque faz parte do grau evolutivo de cada um de nós. Okay? Então, é importante que a gente entenda esse conceito, e aqui, na nossa vivência aqui nesse país, é uma coisa que a gente vive no dia a dia, ou seja, pessoas de culturas diferentes, né, de criações diferentes, de situações diferentes, que talvez a gente entenda de uma forma, outra pessoa entenda de outra. Então, é importante a gente aplicar isso, e a gente tem várias oportunidades de aplicar isso no nosso dia a dia. Né? Então, essa questão do olho por olho, dente por dente, era o passado. Jesus veio nos trazer uma forma diferente de agir diante do mundo. Tá? Então, e isso, esse sentimento ou essa prática, né, ela vai totalmente contra, né, aquela questão das maiores chagas da humanidade, que a gente sabe, trazida no Livro dos Espíritos, que é o orgulho e o egoísmo. Né? Então, é importante quando a gente... Jesus disse, quando alguém bater na vossa face direita, apresentar à esquerda. Esse é um tópico que a gente poderia ficar falando bastante tempo, né? Ou seja, não, mas então, se alguém me faz mal, tem que deixar, né? Não é isso. Não é isso. Não significa que quando a gente perdoa alguém, que a gente concorde com a atitude daquela pessoa. Né? Se a pessoa agiu de uma forma errada, a gente está perdoando, não significa que a gente concorde com aquela atitude. Tá? O que a gente não pode fazer é retribuir o mal com o mal. O mal não se cura com o mal se cura com o bem. Né? Então, se alguém apresentar, né, nesse sentido da face direita, da face esquerda, a gente sabe da lei de conservação, ou seja, Jesus nunca disse, olha, se entrega, enfim, né, se alguém quiser te bater, deixa bater. Não, não é isso. Não é isso. Né? É a questão de não buscar o sentimento de vingança. E se a gente combater esse sentimento de vingança, essa questão de retribuição, de ódio, de rancor, a gente está combatendo o nosso orgulho. Ou seja, estamos no caminho correto em relação à evolução. Tá, ok? Então, nesse mesmo capítulo, tem uma frase bem importante, né, que fala o seguinte: quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, menos vos magoarão as coisas da terra. Então, quando a gente vê isso, ou seja, quanto mais elevado nós formos, mesmo com erros ou com situações que tentam nos afetar, a gente não vai ser atingido por isso, a gente não vai ser afetado por isso no nosso caminho evolutivo. E ainda no mesmo capítulo, fala o seguinte: penoso é o sacrifício de amardes os que vos ultrajam e vos perseguem, mas esse sacrifício é o que vos torna superior a eles. Ou seja, é sabido que não é uma tarefa fácil, mas o nosso esforço, né, vai fazer com que a gente vença essas barreiras. Né? Sempre lembrando do exemplo, então, de Jesus. Né? Ou seja, o ensinamento apresenta a outra face nesse sentido de não buscar a vingança, não retribuir o mal com o mal. Né? Então, esse é o ensinamento que é trazido pelo Evangelho. Como eu havia comentado, existem os 7 passos, né, que Emmanuel ensina em relação a como amar, né, os inimigos. Então, o primeiro deles é em relação a reconceituar a ação, a intenção, né, daquela pessoa que agiu de uma forma incorreta para com a gente. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa agiu de uma forma, mas nem se deu conta daquilo. Né? Então, o exemplo do trânsito. Né? A gente está dirigindo, vem alguém e corta a nossa frente, e a gente pensa, nossa, a pessoa quis fazer mal para mim, quis me jogar para fora da estrada,
Até pode, mas qual a intenção? De repente estava apressado, enfim, né? Então, reconceituar essa questão, ou talvez não tenha me visto, enfim, acontece. Né? Assim como acontece com os outros, pode acontecer com a gente também. Opa, às vezes a gente fez alguma coisa errada, mas não por querer, não tem essa intenção. Né? Então, reconceituar o móvel da ação, ou seja, a intenção que a outra pessoa teve. Né? Então, não viu. Né? Se isso aconteceu, ela não viu, ou de repente não fez por querer, ou estava pensando em outra coisa. Então, reconceituar, né, a ação que foi feita. Segundo ponto que nos é trazido é o mal se cura com o bem. Né? Então, esse é um aspecto importante. Nós não podemos buscar a paz através de guerras ou através de violência. Né? Se alguém é violento com a gente, se a gente agir da mesma forma, a gente está agindo conforme a lei mosaica, né? Que o olho por olho, o dente por dente. Então, a primeira ação, né, que a gente deve buscar, né, em relação a isso, é a oração, é a prece, né, em favor dos adversários, no sentido de que essa pessoa, essas pessoas, ou quem a gente considera como adversário, procure buscar entendimento, né, em relação à ação que foi feita, discernimento sobre aquilo que foi feito. Né? Então, a oração é uma forma que a gente praticar a caridade, onde a nossa vontade, enquanto espírito imortal, é aplicada no fluido cósmico universal e isso chega, né, para essa pessoa, para essas pessoas. Então, isso é uma coisa que é de graça, é uma forma de aplicar, né, a caridade que todos nós devemos fazer. Então, essa é a primeira ação para conseguir, né, se curar o mal, ou seja, através do bem. A oração é uma forma de começar isso. E uma coisa que a gente precisa ter consciência é que todos nós necessitamos de orientação para evoluir, ou seja, todos nós cometemos atos falhos. Estamos ainda em progresso, em caminho evolutivo. Se nós fôssemos, a não ser que alguém aqui, né, seja um espírito missionário, enfim, mas a grande maioria de nós ainda está no processo de aprendizado, né, de tentar sobrepor as nossas falhas, as nossas fraquezas, para que a gente possa evoluir, né, graças a Deus. O terceiro ponto é não permitir que o adversário determine nossa conduta. Esse é muito importante. Ou seja, não deixar que os outros determinem como nós devemos agir. Por quê? Porque se a outra pessoa age de forma errada, normalmente a gente, não, pelo orgulho, pela honra, né, eu vou agir da mesma maneira, eu tenho que mostrar, né, que eu tenho valor, enfim. Né? Então, isso a gente sabe que não é a forma correta, porque a gente está determinando que os outros decidam como a gente deve agir. Né? E muitas vezes nós somos testados em relação à nossa fé, à nossa conduta. Né? Então é muito fácil a gente ser calmo quando tudo está calmo. Mas quando uma situação sai dessa normalidade, como é que a gente vai agir? A gente vai entrar no mesmo nível? Né? De novo, a sintonia fluídica, a gente vai estar permitindo entrar no mesmo nível e a gente sabe que quando nós nos permitimos baixar o nosso nível de vibratório, a gente pode ter mais influência daqueles espíritos que ainda não estão num grau evoluído tão bom assim. Né? Então, não permitir que os outros determinem como nós devemos agir. O quarto ponto é entender que o perdão beneficia a quem liberta, né, quem perdoa. Né? Já teve palestras anteriores que falaram sobre isso, ou seja, nós somos beneficiados quando a gente perdoa. Ou seja, nós não carregamos sentimentos de mágoa, de rancor, enfim, que nos pesam no nosso caminho evolutivo. Né? Ou seja, cada vez, imagina que a gente está numa jornada e a gente tem uma mochila nas costas, né? A gente está caminhando numa estrada, está com uma mochila nas costas. Imagina que cada sentimento de rancor, de ódio, de tristeza,
como se fosse uma pedra que a gente colocasse na nossa backpack, né? A nossa jornada fica mais difícil. Por quê? Porque a mochila vai ficar mais pesada, né? Ou seja, fica mais difícil para a gente continuar a nossa jornada. Então, quando a gente perdoa, a gente tenta fazer isso de uma forma mais leve, né? Então, um dos principais beneficiados com a questão do perdão somos nós mesmos. Tá? Quinto item. Cultivar a simpatia, a cordialidade, tendo como base a compaixão. Então, como a gente viu, nós não podemos curar o mal com o mal, nós podemos curar o mal com o bem. Ou seja, nós devemos auxiliar, mas não cair junto. Então, esse é um ponto importante quando a gente fala na questão de auxílio, porque a gente tem que estar bem para poder ajudar os outros. Né? Se a gente não está bem para poder ajudar os outros, é difícil que a gente consiga ajudar. Né? Então, essa questão que a gente tem que estar disposto, enfim, principal forma de buscar a ajuda nisso é a questão da prece, né? Ou seja, discernimento. E se a gente sentir que a gente não está ainda no momento de tentar uma reconciliação, se afasta no primeiro momento, né? Depois, no momento oportuno, isso vai chegar. Tá? Sexto ponto os adversários são professores gratuitos. Isso nos é trazido no seguinte sentido. É importante que a gente reflita as situações que acontecem, né? Porque muitas vezes as nossas próprias falhas vão estar sendo expostas. É importante que a gente reflita sobre aquilo e aí ver, opa, essa pessoa está fazendo isso, né? Talvez a forma que ela esteja fazendo seja errada, mas talvez esteja querendo mostrar para a gente que nós precisamos melhorar em algum sentido, né? Então, de novo, não significa que perdoar é aceitar o erro, não é isso, né? Mas é a questão, quando alguém aponta uma falha nossa, é importante reavaliar. Santo Agostinho já falava isso, né? Então, que a gente procure no dia a dia avaliar quais são as nossas ações, se agimos de forma errada, de que forma a gente poderia melhorar, né? Então, os adversários muitas vezes trazem à tona pontos para a gente pensar, para a gente refletir e, quem sabe, para a gente melhorar mesmo. Tá, ok? E o último item, então, que Emmanuel nos traz é que os nossos maiores adversários, né, são os nossos inimigos internos, né? Ou seja, a nossa intolerância, a nossa vaidade, a nossa crueldade, o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Então, nós sabemos que nós devemos lutar contra isso. De que forma? Buscando o conhecimento evangélico, buscando através da prece, buscando através da reflexão, da meditação e aplicando isso no nosso dia a dia, né? Ou seja, a aplicação do evangelho precisa ser no nosso dia a dia. Isso que a doutrina espírita nos traz, né? Ou seja, não diz que os espíritas são perfeitos, mas são aqueles que se esforçam, né, em dominar as suas más tendências, ou seja, se esforçam para ser melhores dia após dia. Então, lutar contra nesses ossos inimigos, ou seja, não no sentido de cair no desânimo, não, mas aí tá muito difícil, enfim. A boa nova, o evangelho, né, é uma boa notícia. E uma das coisas que Jesus falou aos discípulos no início, né, do apostolado foi: tendes bom ânimo. Né? Muitos deles reclamavam no início, mas a gente foi lá falar e o pessoal falou mal e ninguém ouvia, enfim, que Jesus falou para eles: olha, tem de bom ânimo. Né? Então, esses são os 7 pontos que Emmanuel traz para que a gente possa amar os inimigos. Né? Então, interessante, né, esse conceito, para que a gente possa refletir em relação a isso. E relembrando, né, o Pai Nosso, nós mesmos na oração, né, que Jesus nos ensinou, que para que a gente perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Está na base. Né? Então, isso que era o que eu queria trazer exatamente no horário. Teria muito mais, né, para a gente poder aprofundar, mas era isso que eu queria trazer. Espero que tenha
confortado e possa ter ajudado aí a muitos de nós. Tá ok? Eu vou então fazer a prece de encerramento. Então convido a todos para que possam fechar levemente os olhos, elevando nossos pensamentos ao Mestre amigo, Mestre Jesus, tendo a certeza da presença dos benfeitores espirituais, nossos anjos da guarda, espíritos amigos que nos acompanham nessa jornada evolutiva. Agradecemos a oportunidade de aqui estarmos, refletindo, aprendendo, elevando nossa vibração para que possamos estar mais aptos, mais receptivos ao auxílio dos benfeitores espirituais. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, possam estar junto a nós, iluminando nossos pensamentos, palavras e atos, em todos os momentos de nossas vidas, tendo a certeza do amparo incondicional dos benfeitores de luz que estão ao nosso lado hoje e sempre. Que Deus nos abençoe a todos, que assim seja.